Graça e paz a todos que estão aí me ouvindo. Vamos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estudar a lição número 12 dessa revista que temos, feito estudos maravilhosos, que é a revista Vida de Jesus, aquela série Ministério de Jesus da editora Cristã Evangélica. E lembrando que a primeira edição dessa revista é desse ano, então é uma revista muito atualizada, muito atual e que traz assim lições, ensinos maravilhosos. A lição número 12 tem por título: Quando essas coisas acontecerão? Então nós vamos estudar, podem abrir aí a Bíblia de vocês em Mateus no capítulo 24, deixem aberta para acompanhar todas as referências que serão faladas sobre essa lição. Muito bem, vamos ver agora o versículo-chave, aquele versículo que dá todo o embasamento, que dará todo o embasamento da lição de hoje, que está em Mateus, no capítulo 24, verso 33, que diz assim: Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Quer dizer, quem está próximo às portas? Jesus. Nós vamos estudar a segunda volta dele aqui na terra, a segunda vinda dele, todos os sinais, dos acontecimentos escatológicos, aqueles que ainda estão por acontecer, e tudo isso será a nossa aula de hoje. Então, se preparem. Muito bem, qual é o alvo da nossa lição? Quer dizer, onde nós queremos chegar com o estudo dessa lição? Ao final, do estudo, nós deveremos identificar os principais eventos profetizados por Jesus no sermão escatológico. Então, a palavra escatológico, a que se refere? Diz respeito aos últimos acontecimentos, ou seja, os acontecimentos que acontecerão no fim dos tempos ou no fim da era. Ok, oremos. Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, engrandecido, Pai, adorado seja o teu santo nome em todos os tempos. Paizinho, nós só temos que agradecer por essa oportunidade que tu nos dá neste dia, de estarmos aqui estudando um pouco mais da tua palavra, Deus. Vamos ver todos os sinais, que estão na tua palavra, que tu nos deixastes como sinal, como aviso, para que ficássemos prevenidos dos últimos acontecimentos, que nós sabemos que não são muito bons, mas também culminará com a sua segunda vinda, com a tua volta aqui na terra. Agora tu irás voltar como juiz, mas a tua igreja irá subir. Então, Senhor, fale aos nossos corações. Eu te peço que seja tu mesmo a ministrar esse assunto maravilhoso e que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos. É a oração que eu te faço, Paizinho, e a faço no nome, que é sobre todo o nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos conhecer os propósitos da lição no sentido do saber, no sentido cognitivo. Também, ao final do estudo, você deverá distinguir os dois períodos, passado e futuro, de cumprimento das profecias escatológicas de Jesus. Vamos agora ao propósito no sentido do sentir. Ao final, você deverá animar-se ao reconhecer os sinais da volta de Jesus no tempo presente. E, finalmente, o propósito no sentido do agir. O que eu devo fazer, depois que eu aprender esse assunto? Então, você deverá
comunicar os sinais da volta de Jesus às pessoas com quem convive. Tudo bem? Então vamos aí introdução, né, desse assunto. Hoje as paredes aqui dessa sala irão tremer, né, porque é um assunto muito bom e que nós temos sempre que tê-lo em mente, que é a volta, né, a segunda volta do nosso Senhor e tudo que ainda está para acontecer. Então, como introdução, vamos recordar que a lição anterior, ou seja, na lição anterior, nós vimos que Jesus estava entrando triunfal na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, né? Sob a aclamação das multidões, não é verdade? Onde elas estendiam ali as suas vestes, né? Por onde Jesus ia passando, ia estendendo suas vestes pelo chão, naturalmente, com ramos de palmeiras. E vocês devem saber que elas, as multidões, quando a gente fala em multidões, a gente tem que lembrar que ia uma multidão adiante de Jesus e outra atrás. Quer dizer, pessoas o cercavam e o que elas faziam? Elas aclamavam a Jesus. E o que elas diziam? Está em Mateus 21:9, mas não preciso abrir não. Diz assim, né? O que elas aclamavam era, depois eu digo o significado. Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Então era uma aclamação linda, porque a essa altura as multidões já reconheciam Jesus como seu Messias prometido, né? E vamos fazer aqui uma informação, vamos dar uma informação aqui. Hosana é uma expressão hebraica que significa o quê? Salva-nos. Significa, salva-nos por favor, salva-nos, te imploramos. Esse é o significado no Novo Testamento dessa palavra. A pronúncia é Hoshana. Essa é a pronúncia em hebraico. E aqui, né, especificamente nesse texto, Hosana é um grito de louvor por reconhecer o poder salvador de Jesus, o Messias. Deu para entender? Então, ali, Hosana nas alturas era um grito de louvor das multidões, das pessoas que tinham certamente acompanhado Jesus àquela altura, já estavam convencidas que, de fato, por tudo que ele falava, a sua autoridade que ele mostrou em seus discursos, por tudo que ele fez, os milagres, ensinamentos, que ele era, de fato, o Messias prometido, aquele que os iria salvar. Então, é isso. Muito bem. Agora eu vou fazer uma perguntinha. Por que Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho? Vocês saberiam responder? Sim, então vamos lá, para que se cumprisse o que fora dito pela boca do profeta Zacarias. Vocês podem anotar ou verificar. Zacarias, capítulo 9, verso 9, na versão Ara, né? Na versão Almeida, revista e atualizada de 1993, diz assim: Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, manso e humilde, montado num jumentinho, cria de animal de carga. Essa é essa versão que eu falei, Ara.
né, da Almeida. Agora eu vou utilizar a versão que eu mais gosto, que é a NAA da SBB, a Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil de 2017, portanto, a mais recente, né? Então diz assim: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Ah, é muito lindo, né? Então, é isso, é a versão que eu mais gosto. Voltando, então, às multidões, né? O que nós vimos em Mateus, no capítulo 21:9? Que elas aclamavam quem? A Jesus, aclamavam Jesus como rei e rei dos judeus, cheias de fervor e entusiasmo mesmo diante do Messias, que elas já estavam ali, né, reconhecendo, convictas que ele era. Então, entrando Jesus em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, tremeu, e alguns ainda perguntavam: quem é este? E o que as pessoas respondiam naquelas multidões, né? Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Isso também está lá em Mateus 21, o 10 e o 11, vocês depois acompanhem direitinho. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, ninguém tem dúvidas da Judéia, né? Porém, ele foi criado na cidade, na cidade natal de sua mãe, que era a cidade de Nazaré. Ali ele cresceu, teve a sua infância, por isso eles dizem: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Galiléia já é aquela região mais ao norte ali da Palestina. Ok. Após, se vocês forem folheando a Bíblia de vocês, nesse capítulo, do capítulo 24, né, de Mateus, vocês vão ver que após a limpeza do templo feita por Jesus, o que é isso? Após a purificação do templo, afinal, quando ele entrou no templo, né, o que aconteceu mesmo? Ele viu aqueles cambistas, aquelas, como é que eu diria, barracas, né? Aquele comércio onde tinham aqueles animais, aquelas pombas, pessoas comprando, outras vendendo. Então ele faz o que? Ele expulsa todo mundo, derruba, né? Virando ali, né? Como é que eu digo? Todas aquelas barraquinhas, né? Vamos chamar assim, aquelas mesas, virando e acabando dizendo: olha, o meu templo não é para isso, ele será chamado casa de oração. Ele se indigna. Então, após passar esse evento, né, da purificação do templo, e a gente pode fazer um paralelo com o nosso coração, né? O nosso coração não é o templo do Espírito Santo, onde ele habita, sempre conosco? Então nós também devemos mantê-lo purificado, ok? Então é só um lembrete. Agora, após essa limpeza e após Jesus estabelecer a sua autoridade através de seus ensinamentos no templo, o que ele faz? Jesus prediz a destruição do mesmo. A destruição do templo. Isso também está lá no capítulo 24. Vão acompanhando e nos alertando sobre os sinais do fim dos tempos, que seria o mesmo que eu dissesse, nos alertando dos sinais escatológicos.
Isso vocês podem verificar nos 14 primeiros versos desse capítulo 24 de Mateus. Então, mantenham aí a Bíblia aberta, depois vocês vejam isso aí, façam a leitura. Bem, aí ele entra em Jerusalém, ele é aclamado pelas multidões, ele faz aquela limpeza no templo que ele se indigna, ele faz os seus discursos, né? E após a saída de Jesus do templo, mais precisamente no pátio do templo, seus discípulos estão naquele instante extasiados, impactados, eu diria perplexos, diante de toda aquela beleza do templo, né? Toda aquela suntuosidade, toda aquela estrutura daqueles edifícios. E eles, lembrando que eles eram galileus, né? Tirando só aquele que o traiu, né? Que foi Judas Iscariotes, os demais todos eram da Galileia. E eram homens simples, uns eram pescadores, outros eram agricultores, homens do campo. Então, quando eles vão para o pátio do templo e olham de fora para o templo, eles ficam muito impactados diante de toda aquela beleza, da arquitetura belíssima, cheio de pompas, luxo, riquezas. E eles, como eu disse, homens simples, eles ficam assim, como é que eu poderia, sem poder conter, melhor falando, o entusiasmo, a admiração. E o que eles fazem? Eles perguntam a Jesus o que? Eles perguntam a Jesus, ou eles conversam com Jesus dizendo: olha, Senhor, vede que beleza, que espetáculo, que monumento, que arquitetura, todas essas pedras, né? E que edifícios, naturalmente as pedras esculpidas. O que lhes responde Jesus? O que Jesus respondeu para assim também eles ficarem impactados com a resposta? Jesus diz: vê esses grandes edifícios? Vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E que choque, hein, que eles também receberam. E isso de fato aconteceu, né? Não sei se esse ano que ele falou devia ser 33, 32, 33. E isso vem acontecer uns 40 anos depois. Aconteceu em sua exata totalidade, por ocasião do cerco a Israel no ano de 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito Flávio cerca Jerusalém, né? Faz aquele cerco a Jerusalém, tomando-a e a destruindo por completo, ou seja, e também incendiando o templo, não ficando de fato pedra sobre pedra. Isso já aconteceu. Aí eu pergunto, e o que aconteceu com os habitantes de Jerusalém? Vocês saberiam me responder? Pensem um pouquinho. Os que sobreviveram foram deportados como escravos, né? Para outras partes do Império Romano, inclusive ali regiões da Síria e outras províncias romanas, o Egito, e ainda alguns foram enviados direto para Roma, Espanha. Ou seja, esse evento, triste evento na vida dos judeus, contribuiu para a dispersão judaica que nós chamamos de diáspora, né? Levando ali comunidades judaicas a se espalharem por várias partes do mundo mediterrâneo e além.
Vamos lembrar aqui que este templo nem era o primeiro templo construído por Salomão em 970 a.C., né? Esse já era o segundo templo que foi reconstruído por Herodes em 19 a.C. E o templo, para os judeus, era um símbolo muito importante, era o centro do poder religioso e político dos judeus. Então, tinha uma importância muito grande. E, de repente, eles se veem espalhados, né, por todo o mundo. Vocês sabem por que isso aconteceu também, para que se cumprisse o tempo dos gentios, né? Para que se cumprisse o tempo dos gentios, que somos nós, que fomos enxertados na árvore natural. Hoje nós estamos na era da graça, né, que começou porque Jesus veio ao mundo, morreu por toda a humanidade, ressuscitou e depois ele fez assunto aos céus, ele subiu aos céus. Então, nesse instante que ele sobe, inicia-se a era da graça, onde só vai terminar com a sua segunda vinda à Terra. Então, essa era é a era em que todos podem ser salvos mediante a fé, pela graça de Deus. Não é que a salvação tenha sido de graça, não, muito pelo contrário, Jesus sofreu muito com o pecado de toda a humanidade sobre os seus ombros, né? Mas isso aí é uma outra história, ok? Bom, então essa foi a primeira profecia que Jesus fez lá no templo, lá no pátio do templo, que é o templo iria ser destruído, não ficaria pedra sobre pedra, o que se cumpriu na invasão, né, romana. Ou seja, a Roma com os judeus, com o povo, né, com Jerusalém, com os povos judeus, não estavam bem. Os judeus estavam, assim, vamos dizer, sufocados mesmo por tantos impostos, né, que os romanos lhes impunham. Então, houve muitas guerras. Nós vamos falar isso daqui a pouco melhor. Mas ele fez outra profecia lá no pátio do templo. A segunda profecia que Jesus fez foi a respeito dos sinais do fim dos tempos. Então, agora, né, Jesus, ele faz essa profecia e vai caminhando e, ele agora já se encontra, né, assentado no Monte das Oliveiras, e dali do monte do alto ele tinha, né, ele foi fazendo a previsão e caminhando para o Monte das Oliveiras. Quando ele chegou lá, que ele faz essa segunda profecia, onde ele já tinha de lá, né, do alto, uma visão extraordinária do templo. Ele conseguia enxergar muito bem. E de frente, da onde eles estavam de frente para o templo. Aí o que acontece? Pedro, Tiago, João e André lhes perguntam em particular, prestem atenção: dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? É a pergunta que eles fizeram. Eles fizeram em particular. Ou seja, eles queriam saber que sinal haverá da tua vinda e da consumação da era, do século, que é daquela era que eu falei, da era da graça, né? Quando terminar, ele volta. O que eles queriam mesmo era saber quando se daria a volta gloriosa de Jesus Cristo no fim dos tempos para presidir o juízo. Ele agora vai voltar como juiz, né? Muito bem, que vai acabar, como eu falei, já a era da graça. É isso que eles queriam saber. E o que Jesus respondeu? O que Jesus respondeu está em Mateus
capítulo é o mesmo, 24, os 14 primeiros versos. Tá lá, ele disse: surgirão muitos falsos mestres que virão em meu nome, dizendo-se Cristo, e enganarão muitos, a muitos. Ocorrerão guerras e rumores de guerra, mas ainda não será o fim. Ele estava dando os sinais, alertando, né? E eu achei interessante que o autor da revista, ele cita as lutas esporádicas que antecederam, né, a revolta dos judeus em 67 a.C. Perdão, 67 da nossa era, depois de Cristo, naturalmente, né? Então ele lembra dessas várias revoltas, lutas, né, que antecederam, então, a revolta dos judeus, com a consequente invasão romana a Jerusalém, que eu já falei, com a destruição do segundo templo, por Tito, né? Sob as ordens de quem? Sabem? Do imperador Vespasiano, né? Por isso, Tito Flávio foi lá e destruiu. Outro sinal: haverá fomes, pestes, né? E terremotos em diferentes lugares. Aí a gente se lembra, né, da peste que ocorreu aí, da pandemia tão recente, em 2020, né, final de 2020, se não me engano, que foi da Covid, né, ceifando tantas vidas, né? Isso é sinal que Jesus está às portas, né? Haverá ódio, perseguição, aflição, dores, né? Mortes por causa do nome de Jesus. E agora a gente se lembra dos países perseguidos e nos lembramos que o Brasil ainda é um país que nós podemos professar nossa fé livremente. E isso é motivo de darmos graças todos os dias a Deus, né? E o que mais? E, enfim, ele ainda falou da apostasia, que iria se estabelecer geral sobre a terra. Isso está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, os 2 primeiros versos. Depois vocês podem ler até os 4 versos, porque o 3 é proibição dos casamentos. O 4 seria abstinência de certos alimentos, quando a palavra de Deus diz que tudo que Deus criou é perfeito, não tem que proibir nada, né? E a apostasia especificamente está em 1 Timóteo, como eu disse, capítulo 4, os 2 primeiros versos. A apostasia é o quê? Esfriamento da fé. Muitos precisam realmente de terem um avivamento, né, dessa fé. Essa apostasia está predita também por Jesus. Agora, interessante é que o mestre ainda faz uma exortação, né? No verso 13 desse mesmo capítulo 24 de Mateus, quando ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, ou seja, aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo, né? Na versão NAA. Esse será salvo. Aqui ele está se referindo ao fim da grande tribulação. Nós vamos também falar melhor. Já no verso 14, né? O que está lá escrito? Vocês podem acompanhar. E será pregado o evangelho do reino em todo o mundo. Ele não disse a todas as pessoas. Em todo o mundo. Então virá o fim, referindo-se a quê? Ao fim da era, referindo-se à segunda vinda dele, né? Dando fim, então vamos gravar bem, a era da graça, com a volta dele, ok? Ok, vocês já ouviram
falar daquele ditado popular que diz assim, pior do que está, não fica. Veja que tudo isso tinha sido predito por Jesus Cristo, né? Pois bem, não bastasse todos esses sinais preditos por Jesus, como eu disse, né, acho que até o verso 14 do capítulo 24, em Mateus 24, do 15 ao 28, vai falar o quê? Vai dizer as coisas, aliás, vai dizer que as coisas ainda irão piorar. Então, esse ditado não vale para isso não, para esse assunto nós estamos estudando, porque esse trecho nos adverte sobre 2 eventos a serem esperados e que são 2 eventos tremendos. O primeiro evento, a abominação da desolação, precisamente Mateus 24, 15, o abominável da desolação. Né? Aqui, especificamente, vai falar e está se referindo ao anticristo, né? Invadindo Israel e assumindo o controle do templo, se assentando nele como se fosse Deus. Né? E o segundo evento que Jesus ainda prediz, é a grande tribulação. Se vocês estão com a Bíblia de vocês aberta em Mateus 24, está lá no verso 21, a grande tribulação, né? Que na realidade vão corresponder àquele tempo de 3 anos e meio, né? Mas aí já é outra história, não vou nem... Porque a Bíblia está toda ela linkada, né? Conectada. Essa grande tribulação será pior que o mundo já conheceu ou irá conhecer, porque será tão terrível que jamais será repetida. Estando esta aflição relatada também como eu disse, está toda linkada em Apocalipse, no capítulo 4, verso 12, porque Apocalipse é revelação, é algo que ainda vai acontecer e estando também profetizada na 70ª semana de Daniel. Vocês podem anotar Daniel no capítulo 9, do 20 ao 27. E com destaque na parte final, na parte B do verso 27. Depois faça essa lida, porque Daniel foi um profeta que profetizou já, e Apocalipse já está dizendo que é a revelação daquilo que ainda irá acontecer, e Jesus fala. Ok? Agora uma pergunta para vocês. Como o Filho do Homem voltará? Vocês sabem me responder? Pensem aí, como o Filho do Homem voltará? Olha, primeiro, ele virá com seus anjos em poder e glória. Melhor, em poder e grande glória. Mateus, capítulo 24, verso 30. Podem olhar, ele não virá de forma humilde, né? Como na primeira vez, mas com majestade e autoridade. Afinal, ele já venceu a morte, né? Há muito tempo, seu último inimigo, tudo se cumpriu. Então, a sua segunda volta, ele virá glorioso, vitorioso. Outra forma que ele vai voltar, que eu perguntei, né? Como o Filho do Homem, como Jesus voltará. Ok. Visível a todos. Não é isso que diz a palavra, segundo Apocalipse, capítulo 1, verso 7? Sim, todo olho o verá. E indicando aqui que a sua vinda será pública e visível a todas as pessoas da
terra, em contraste também com seu nascimento, né? Humilde em Belém. Então todo olho verá. Aqui eu passei batida, mas vamos ver. Ele virá com os anjos dele. Sim, ele não vai vir sozinho, vai vir com a sua legião de anjos. Jesus afirmou que voltará com os anjos. Mateus, no capítulo agora mais à frente, 25, verso 31. Ele diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aleluia! Com todos os seus santos anjos com ele, né? Ministros dele. Muito lindo. Olha outro. Olha como também ele vai voltar. Ele vai voltar como um relâmpago. Mateus 24, verso 27, o que diz lá? Compara a sua vinda ao relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Esse se mostra até o Ocidente quer dizer brilha desde o Oriente e brilha até o Ocidente. Não é assim que acontece com os relâmpagos, que rasga o céu de ponta a ponta? Sim, é assim. E o que isso vai simbolizar em relação à volta de Jesus? Simbolizando a rapidez e a abrangência de seu retorno. Por isso ele compara que o seu retorno, a sua segunda vinda, virá como um relâmpago, rápido e repentino e abrangente. Todo olho verá. Outra maneira que ele vai voltar é inesperadamente. Alguém sabe o dia e a hora? Ninguém. Quando ele estava aqui, perguntaram a ele: a que dia isso se dá? Ele disse: não sei, só o Pai sabe. Quando ele estava aqui na Terra. Claro que agora ele e o Pai são um, né? Em consonância com tudo. Então, a volta dele, a segunda volta de Jesus, que está prometida, se dará inesperadamente. E Jesus também alertou uma coisa muito importante, que sua volta será de uma forma inesperada. Isso vocês vão ver, Mateus 24, né, do 36 ao 44, quando ele diz assim: daquele dia e hora, ninguém sabe. Aí, o que ele está falando? O que ele está querendo dizer? Ele está encorajando as pessoas a estarem preparadas, em todo o tempo, a estarem vigilantes, como a parábola das 10 virgens. Estão lembradas? Eram 10 virgens, 5 estavam preparadas, e quando o noivo chegou, elas entraram nas bodas do Senhor, do noivo, mas as 5 não tinham azeite suficiente e ficaram de fora. Gente, nós temos que estar preparadas, vigilantes, né? E nós queremos, afinal, também participar das bodas do Cordeiro, né? Vamos fazer aqui, então, um resumo, né, do que foi falado para nós já encerrarmos, né? A segunda vinda de Jesus, eu falei, será poderosa, visível e repentina. Ele virá como rei e juiz para estabelecer seu reino plenamente. O reino dele iniciou-se na primeira vinda dele aqui à Terra, né? E a segunda vinda plenamente, e o seu reino será restabelecido plenamente na sua segunda volta, na sua segunda vinda, ok? Então, sem dúvida, essa predição, além de poderosa, é inspiradora para nós, não é? Por quê? Porque nós temos que nos preparar, e a preparação, a segunda vinda, né?
de Cristo é para nós o que? Um chamado para viver de que forma? Fiel, né? Vigilante, como eu disse, então de forma fiel e vigilante, aguardando o cumprimento dessa promessa. Então nós temos, em outras palavras, que perseverar no caminho estreito, no caminho do Senhor, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Ninguém vai ao Pai, Ele e o Pai são um, ninguém vem ao Pai. E Ele não disse que esse caminho é fácil, não, o caminho é estreito, mas Ele nos prometeu estar conosco a cada dia, aleluia, que possamos então viver em santidade e em prontidão, sempre prontas, né? Vigilantes, buscando fazer o que? A vontade de Deus em todo o tempo, né? Em tudo, em obediência à sua palavra e vivendo em amor e confiança na graça de Deus. Para encerrar, afinal, vocês querem isso? Prestem atenção. Afinal, viver em sua glória na eternidade é a esperança da fé cristã, né? Onde o relacionamento com Deus será plenamente restabelecido. Então, fiquem com Deus, até a próxima videoaula, que Deus os abençoe a todos. Até lá!